Teu marido, ele é comunicativo com todo mundo? Sabe, aquele que tá com os amigos, que conversa, que ri, que brinca, que participa. Quando ele tá com a família dele, ele se solta, ele conta história, ele conta piadas, ele dá risada. É feliz, parece uma pessoa muito feliz, presente. E no trabalho, ele sociável, querido pelas pessoas, as pessoas gostam dele. Quando tem algum tipo de confraternização na empresa, ele sempre participa, conversa. Daí ele chega em casa e se transforma numa outra pessoa, calado, em silêncio, não ri, não conversa. Não tem nenhuma curiosidade sobre você, nenhum interesse real pela sua vida, pelo teu dia, nenhuma conversa que não vá além, enfim, do básico, de uma reclamação. Quando ele fala, muitas vezes é para corrigir, ou é para reclamar, ou é para apontar algo que você fez de errado. Isso confunde profundamente. Porque não é um homem fechado. Ele não é um homem tímido. Ele não é alguém que não sabe conversar. Ele conversa. Ele só não conversa com você. E é aqui que começa um desgaste silencioso que muita mulher vive e quase ninguém nomeia direito. Você olha para isso e você pensa, por que todo mundo ele consegue menos comigo? Por que fora ele é leve e dentro de casa ele é pesado? Por que eu sinto que eu preciso puxar assunto, sustentar o clima, manter a relação viva sozinha? E aos poucos, sem perceber, você começa a tentar a compensar. Você fala mais, você pergunta mais, você tenta criar um assunto, você tenta não gerar conflito. Você tenta ser compreensiva, paciente, madura. Não porque você é fraca, mas porque você quer conexão. E quanto mais você tenta puxar algo que não vem espontaneamente, mais cansado você fica. Porque não é só a ausência de conversa que dói. É a sensação de que você não é escolhida. Todos são escolhidos lá fora. Ele ri, conversa, dá gargalhada com todo mundo, menos você. É olhar para ele sendo inteiro no mundo e vazio dentro de casa. Você já se reconheceu nessa história, nessa leve introdução que eu trouxe aqui pra gente, começar essa conversa de hoje? Se fez o sentido para você, senta o mão no like aí, seja onde você esteja acompanhando essa live, para que eu tenha essa noção de quantas mulheres já se identificaram com essa história. É, é sentir que a melhor versão dele está sempre disponível para o outro, mas nunca para você. Isso machuca num lugar muito específico. Um lugar que faz a mulher duvidar de si mesma, né? Será que eu sou chata? Ela começa a se questionar. Será que eu falo demais? Será que eu cobro demais? Será que eu estraguei alguma coisa? E enquanto você tenta entender, o silêncio vai virando uma rotina. E a rotina vai virando distância. E a distância vai virando solidão. Mesmo com alguém do lado. São as famosas mulheres viúvas de maridos vivos. Só que deixa eu te dizer uma coisa importante agora, com muito cuidado. Esse cansaço que você sente não vem só do silêncio dele. Ele vem do lugar que você começou a ocupar para tentar sobreviver a esse silêncio. Isso também cansa, esse lugar que você começou a ocupar. Porque quando o outro se fecha, quando o teu marido se fecha, alguém inevitavelmente começa a se mover mais. Quando ele se ausenta emocionalmente, você tenta equilibrar o sistema. E muitas mulheres começam a fazer isso sem perceber. Elas não brigam, elas não confrontam, elas não explodem, elas não se afastam. Elas começam a carregar a relação emocionalmente, a sustentar o clima, a evitar assuntos difíceis. Quem nunca? Eu queria estar vendo vocês aqui agora para ver vocês levantando as mãos aí para mim. Vocês têm essas reações aí, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? Essa live vai para várias plataformas.
Ah, mas eu tô imaginando você do outro lado me acompanhando e falando, sou eu, Thiago. É meu caso, é minha história. Você começa a aceitar menos troca em nome da paz. E isso parece maturidade, não parece? Você está ficando mais madura. Parece força, parece amor, mas cobra um preço muito alto. E é por isso que tanta mulher chega num ponto de exaustão profunda e não entende exatamente como é que chegou lá. Porque ela não errou tentando amar. Ela só entrou num lugar que ninguém nunca explicou que era perigoso demais para ela ocupar. E quando qualquer enfim, e antes de qualquer julgamento, antes de qualquer virada, antes de qualquer pergunta do tipo, o que fazer então, Tiago? Você precisa entender uma coisa fundamental. Esse desgaste que você está sentindo não é frescura, não é exagero. E não é falta de gratidão da sua parte. Ah, estou aqui reclamando, tenho tudo. Não é falta de gratidão. Você está se sentindo assim? É o sinal de que algo está funcionando errado na dinâmica. Mesmo que, por fora, tudo ainda pareça muito normal. E é exatamente sobre isso que a gente precisa continuar falando. Mas antes de continuar, eu quero pedir licença para você para me apresentar rapidamente, caso você ainda não me conheça. Caso você tenha chegado aqui, meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e a ideia desse canal é te mostrar como parar de se sentir sozinha no teu casamento, entendendo a cabeça do teu marido. E eu faço esse trabalho há anos acompanhando mulheres inteligentes, responsáveis, maduras e que nunca imaginaram que viveriam esse tipo de solidão dentro do relacionamento. Mulheres que por fora parecem dar conta de tudo, mas que por dentro estão exaustas de tentar manter uma conexão que não volta na mesma proporção. E eu quero te dizer uma coisa logo de cara, porque é importante. Eu escuto praticamente todos os dias histórias muito parecidas com a sua. História de mulheres que dizem: olha, ele não conversa comigo, eu chego em casa e não tem diálogo, ou quando ele chega, ele se fecha. Com os outros ele é uma pessoa, comigo ele é outra. Eu me sinto invisível dentro do meu próprio casamento. E quase sempre essas mulheres chegam achando que o problema principal é comunicação. Elas acreditam que se conseguissem falar do jeito certo, no tom certo, no momento certo, que tudo iria se ajustar. Só que com o tempo elas começam a perceber algo muito frustrante. Porque elas falam, elas já explicaram, elas já pediram, elas já tentaram de várias formas. E nada mudou de verdade. E aí entra um ponto delicado, porque quando a conversa não resolve, a mulher não para. Ela muda a estratégia. Ela começa a observar mais, a se adaptar mais. Aí ela escolhe melhores palavras, ela evita certos assuntos, ela começa a engolir pequenas frustrações para não gerar um clima ruim. E isso não acontece por fraqueza, acontece por quê? Por amor e por medo de perder o pouco equilíbrio que ainda existe. Mas quanto mais ela se ajusta, mais sozinha ela fica. E aqui eu quero que você escute com honestidade. Quantas vezes você já pensou algo do tipo: se eu não puxar o assunto, a casa fica muda. Se eu não sustentar o clima, vai ficar pesado. Se eu não ceder, vai virar conflito. Consegue perceber? Sem perceber, você começa a ocupar um lugar onde a relação depende emocionalmente de você. E isso vai te cansando de um jeito que não aparece de um dia para o outro. É um desgaste silencioso, progressivo, de anos, que vai tirando a sua energia, a sua espontaneidade, a sua alegria. E é nesse ponto que muitas mulheres chegam até mim. Algumas chegam à beira da separação. Outras dizem que ainda amam, mas não aguentam mais viver assim. Outras já não sabem mais o que sentem. Só sabem que estão vazias. E o que todas elas têm em comum não é o tipo de marido, não é a idade, não é o tempo de casamento, é o lugar que elas passaram a ocupar dentro da dinâmica, sem perceber.
Então daqui a pouco eu vou te mostrar isso com mais clareza, mas antes eu quero que você veja que você não está sozinha nessa experiência. Porque agora eu quero te mostrar duas histórias reais de duas mulheres diferentes, pacientes minhas que chegaram até mim exatamente nesse lugar de cansaço, de confusão, que eu estou descrevendo para vocês, e que depois de um trabalho, enfim, de todo um direcionamento, e que conseguiram de repente uma reviravolta no relacionamento, aceitaram vir e conversar comigo, e permitir que fosse gravado, enfim, para que inspire outras pessoas. Então eu preciso que você veja, preste atenção nelas. Mas não é para você comparar as histórias, mas para perceber como esse desgaste começa de forma muito parecida, de mulher para mulher. Então eu vou colocar aqui o primeiro. A abandonada, né? Era uma sensação de abandono. Ah, por que a gente casou então, se é para cada um fazer suas coisas, né? Vamos cada um continuar fazendo suas coisas, não precisa estar junto, né? E era uma sensação bem ruim, eu queria a atenção dele, né? Sim. Eu buscava um lugar que eu não estava sendo vista. Porque eu ia me separar. Se eu não fizesse nada, se continuasse da forma que estava, com só a comunicação violenta, né, só o embate, e um puxando a corda de um lado, o outro puxando a corda do outro, o que ia acontecer era que ia arrebentar, né, e o casamento ia terminar, porque era uma zona de conflito tão grande, tão... Era quase uma guerra, né? Você ter qualquer tipo de conversa, qualquer diálogo bobo virava uma briga grande, que demorava muito para ser solucionada. Muito bem. Talvez enquanto você ouviu, alguma coisa aí dentro de você, enfim, começou a fazer sentido de um jeito desagradável ao ouvir a história dessas duas mulheres. Porque quando a dor do outro parece familiar demais, é sinal de que existe algo estrutural acontecendo. Se você está se reconhecendo nas histórias das outras pessoas, já está estruturado dentro de você. Não é um problema individual seu. E é exatamente isso que a gente vai começar a nomear agora. Você percebe que ouvindo essas histórias, em nenhum momento a dor começa com uma grande explosão? Nenhuma delas falou assim, nossa, teve uma traição explícita, teve uma agressão aberta. Não é algo que dê para apontar e dizer, nossa, foi exatamente ali, naquele dia, naquele fato que tudo acabou. O desgaste ele começa silencioso. Começa quando a mulher passa a ocupar um lugar que parece nobre, mas que se encrava no sistema de uma forma muito perigosa. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa começar a nomear isso com clareza. Porque enquanto não tem um nome, você acha que o problema é você. O erro invisível não está no que você sente, está no lugar que você começou a ocupar para tentar manter a relação funcionando. E sem perceber, muitas mulheres entram no que eu chamo de posição de amortecimento emocional. Você amortece emocionalmente o teu relacionamento. O que é isso? É quando você vira o filtro entre o conflito e a relação, entre o desconforto e a convivência, entre o silêncio dele e a tentativa de manter algum vínculo. Você sente o peso primeiro, você absorve o impacto, você ajusta o tom, você escolhe as palavras, você cede para não piorar, você se coloca numa posição de silêncio para não gerar um clima ruim. E isso parece maturidade, né? Nossa, agora eu estou lidando melhor com a situação. E o clima na casa piorou porque eu estou lidando melhor com a situação. Nossa, parece que eu atingi um grau de maturidade. Não, errado. Parece inteligência emocional. Nossa, agora eu trabalhei a minha inteligência emocional. Parece amor adulto, né? Nossa, agora, enfim. Agora eu cresci, um amor diferente. Mas estruturalmente, o que está acontecendo? Isso muda o jogo, porque quando você amortece tudo, o sistema aprende que não precisa reagir. O teu marido aprende isso. Não é por maldade dele, não é por crueldade dele, mas é porque por adaptação. O casamento passa a funcionar apesar de vazio, apesar do silêncio, apesar da distância. E quem paga o custo disso é sempre quem está amortecendo. E é por isso que você se sente cansada sem saber explicar.
É por isso que você sente que está sempre um passo à frente, emocionalmente. É por isso que mesmo amando, você se sente sozinha. E aqui vem um ponto importante. Esse erro não nasce de controle, ele não nasce de manipulação, ele não nasce de querer mandar, ele nasce de medo. Medo de perder a relação, medo de provocar algo que você não sabe aguentar, medo de ficar sozinha, medo de ver que tudo desmoronou, o que vai se desmoronar se você se soltar um pouco. Então você segura o clima, você segura a rotina, você segura a convivência, você segura a relação. Só que a relação sustentada por uma pessoa só não é parceria. Você concorda comigo? Uma relação que só uma pessoa sustenta não tem parceria aí. É funcionamento. E funcionamento não gera vínculo, gera acomodação. Então, enquanto você está tentando manter tudo de pé, o outro não é convocado a se mover. Não porque ele é um vilão da história, mas porque ele aprendeu que o sistema não está exigindo isso dele. E isso cria uma distorção profunda. Você começa a sentir que precisa fazer mais para merecer atenção. Mais para ver algum movimento. Mais para não perder. E quanto mais você faz, menos retorno emocional vem. E esse é um erro invisível. Não é amor demais, não é sentir demais, não é se importar demais. É ocupar o lugar de quem sustenta o sistema emocional sozinha. E esse lugar adoece quando a mulher, por mais forte que ela seja, porque amor não deveria exigir que você desapareça dentro da relação. E antes que você pense assim, tá, Thiago, então eu tô errada? Deixa eu ser muito claro com você. Você não errou tentando amar. Você só entrou num lugar que ninguém nunca te avisou que era perigoso demais ocupar. E por que você entrou nesse lugar? Porque o sistema exigiu. As coisas não aconteciam, você precisava fazer para as coisas acontecerem. Você foi lá, ocupou naturalmente. E agora que esse lugar tem nome, a gente pode começar a entender por que continuar do mesmo jeito só vai aprofundar o seu cansaço. E porque tentar conversar melhor não vai mudar nada. Enquanto esse lugar não mudar. Então você pode estar ouvindo tudo isso e pensando assim, então eu fiz tudo errado. E eu quero te parar aqui com muito cuidado. Porque não. Você não fez nada de errado. Você fez o que qualquer mulher faria quando se ama, quando tem uma família, quer construir uma família, quando quer manter uma relação viva, quando acredita que compromisso é construir e não abandonar. Então você não entrou nesse lugar por ego, você entrou por vínculo. Você não começou a se adaptar porque você é fraca, você começou porque você se importa. E quando o outro se fecha, quando a conversa some, quando o clima pesa, é natural que alguém tente ajustar. E na maioria das vezes, quem ajusta é quem tem mais sensibilidade emocional. Isso não é um defeito, isso é um recurso muito bom que você tem. O problema nunca foi você ter sensibilidade. O problema foi ter ficado sozinha sustentando algo que deveria ser compartilhado. E aqui é importante dizer isso com todas as letras. Se você está cansada hoje, isso não te faz uma mulher ingrata, só te faz mais humana. Você aguentou mais do que você deveria, você segurou mais do que era justo. Você tentou manter algo vivo, mesmo quando estava se sentindo invisível. E ninguém te ensinou que em algum ponto esse esforço começa a te cobrar um preço alto demais. Talvez você acreditou que dava para sustentar isso por uma vida, mas não dá. Você está sentindo cansaço. Então, se em algum momento você se sentiu pequena por estar cansada, se você se julgou por pensar em desistir, por exemplo, se você sentiu culpa por não conseguir mais ser compreensiva, isso não significa que você amou menos, significa que você chegou no limite do que dá para sustentar sozinha. E isso acontece com mulheres boas, com mulheres dedicadas, com mulheres que não querem perder a relação, mas também não querem desaparecer dentro dela. Então você não entrou nesse lugar porque você escolheu mal, você entrou porque em algum momento
Você achou que precisava ser forte o tempo todo. E ninguém aguenta ser o eixo emocional da relação indefinitivamente, sem adoecer por dentro. E talvez hoje você esteja mais irritada do que gostaria, mais fria do que você já foi, menos paciente, menos leve, não porque você mudou, mas porque o cansaço mudou você. E isso precisa ser respeitado, porque antes de qualquer ajuste de rota, antes de qualquer decisão, antes de qualquer caminho, vem uma verdade simples. Ninguém sustenta a conexão quando está exausta. E agora que isso ficou claro, eu quero que você veja algo importante. Existem mulheres que chegam exatamente nesse ponto, achando que estavam difíceis demais, cansadas demais, quebradas demais, e elas descobrem que não era isso, era só o lugar que elas estavam ocupando. Daqui a pouco eu vou mostrar o que aconteceu, o que acontece quando esse peso começa a ser redistribuído. Quando a mulher sai desse modo de sobrevivência emocional e a relação para de depender só dela para existir, mas antes você precisa ouvir isso. Você não estava errada, você não falhou. Você só ficou tempo demais carregando algo sozinho. Então, entenda isso. Entenda isso perfeitamente. E se cabe aqui a mulher que chegou até esse ponto aguentar ouvir, porque já vive isso em silêncio o tempo todo. Quando a mulher chega nesse nível de cansaço, normalmente aparecem dois caminhos muito comuns. Talvez você já tenha passado, já tenha refletido sobre isso. Quando você chega nesse momento dessa estafa mental, dessa exaustão, desse cansaço, e teu marido é o alegre, a pessoa mais sociável lá fora, e chega dentro de casa, não dá mínimo pra você, não conversa, não tem conexão, só tem reclamação. Quando a mulher chega nesse nível de cansaço, normalmente aparecem dois caminhos muito comuns. E que quase ninguém tem coragem de falar deles, como eles realmente são. O primeiro caminho é de continuar funcionando. Então você acorda cedo, você sai para o trabalho, você entrega, você resolve problemas, você cumpre os prazos, você segura a responsabilidade, contribui financeiramente com a casa, você volta, já está cansada e mesmo assim continua sendo você quem pensa na rotina, na logística, no que não pode falhar. Por fora a vida anda, mas por dentro você vai se desligando. Porque o que mais dói não é só o silêncio, é a ausência de troca verdadeira. E isso começa a aparecer também num lugar muito íntimo. Muitas mulheres me dizem algo parecido com a relação sexual, Thiago, já era. Virou rara. Quando acontece é frio, é ruim. E é só quando ele quer. Não tem presença, não tem cuidado, não tem encontro. Alguns falam que parece obrigação. Outras dizem que acontece só para cumprir tabela. Teve uma mulher, isso até recente, foi semana passada, que ela me disse uma frase que dói até repetir. Ela disse mais ou menos assim: eu me sinto quase como um vaso sanitário. Ele vem, descarrega as necessidades dele e vai embora. Se você também se sentiu mal ouvindo isso, eu quero que você saiba que nenhuma mulher fala isso levianamente. Essa fala não vem de frescura, vem de um esgotamento emocional profundo. É só quem está vivendo em muita dor que chega ao ponto de verbalizar tudo isso dessa forma. Porque quando não existe conexão fora da cama, o sexo deixa de ser encontro e vira uso. E isso machuca de um jeito muito silencioso. Machuca porque a mulher começa a sentir que o corpo dela está ali, mas ela não está sendo escolhida por inteiro. Ela trabalha o dia inteiro, entrega o que precisa, sustenta muita coisa. E ainda assim, quando chega nesse lugar, ela sente que ela só serve para atender uma necessidade que não inclui ela. É satisfazer a necessidade dele. Então ela continua funcionando, mas vai se apagando.
Eu falei de 2 caminhos, né? Esse foi o primeiro, de continuar funcionando. O segundo caminho, que às vezes aparece quando ela chega nesse nível de exaustão, é o caminho do endurecimento. Ela não vai necessariamente parar de trabalhar, não para de produzir, não para de ser competente, mas ela se fecha. Para de pedir carinho, para de se expor, para de falar do que se sente, para de esperar algo diferente na intimidade. Não porque tá bom, mas porque cansou de se frustrar. E aí o sexo vira mais raro ainda. Ou vira algo muito mecânico. Ou simplesmente desaparece. Ela não se sente mais desejada, ela se sente disponível. E percebe como nos 2 caminhos o problema não é falta de força, é excesso. Excesso de responsabilidade, excesso de adaptação, excesso de silêncio engolido. Essa mulher não é dependente, ela trabalha, ela contribui, ela constrói, ela não quer um homem para sustentar ela necessariamente. Ela quer um homem que esteja com ela. E quanto mais competente ela é na vida, mais fácil é cair nesse lugar dentro do relacionamento. Porque ela sabe aguentar, ela sabe resolver, ela sabe seguir em frente, mesmo machucada. Só que relacionamento não foi feito para alguém aguentar sozinho. E quando a intimidade vira obrigação, quando o corpo vira ferramenta, quando o sexo deixa de ser encontro, é sinal de algo que algo está profundamente desalinhado entre vocês. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Pensando, eu não quero continuar assim, mas eu também não sei como é que eu mudo sem me perder ainda mais. Porque ninguém te ensinou que entre aguentar tudo e endurecer em silêncio, que existe um terceiro caminho. Um caminho onde você não precisa desaparecer, nem virar fria e nem aceitar migalhas da presença dele. E esse caminho que começa a aparecer agora nessa nossa conversa. E talvez, ouvindo tudo isso agora, alguma coisa dentro de você esteja começando a ficar mais clara. Porque quando a mulher chega nesse ponto, ela já não está mais perguntando o que eu faço para ele mudar. Ela está perguntando assim, por que ele não muda? Mesmo eu tentando tanto. E aqui a gente precisa ser muito, muito honesto. O seu marido não muda porque você vai conversar melhor, por exemplo. Esquece, ele não vai mudar. Ele não vai mudar porque você vai começar a explicar melhor. Ele não vai mudar porque você vai sofrer em silêncio. Isso dói ouvir, eu sei, mas é importante entender o motivo real. Se você não entender a cabeça do teu marido para mudar esse jogo, ele não vai mudar. Ele não responde a conversas, porque do jeito que a relação está hoje, ele não precisa responder. Enquanto você segura a rotina, enquanto você sustenta o clima da casa, enquanto você continua funcionando apesar do silêncio, apesar da distância, apesar da falta de trocas, o teu marido entende que ele pode continuar do mesmo jeito. Não porque ele seja cruel, não porque ele seja um monstro, mas porque nada obriga ele a se mover. Você fala, ele escuta pela metade, você reclama, ele promete alguma coisa pra você, você explica, ele concorda no momento e depois tudo segue igual. Porque lá no fundo ele sabe que você vai continuar ali, que você vai continuar dando conta, que você vai continuar compensando o que falta. E aqui está a parte mais dura e mais libertadora dessa conversa. Enquanto você estiver ocupando o lugar de quem sustenta tudo emocionalmente, o seu marido não tem motivos real para mudar. Você está dando conta de tudo? Para que ele vai mudar? Mudar dá trabalho? Ah, por empatia? Não vai. Ele não sente consequência. Ele não sente perda. Ele não sente necessidade. Você está sentindo tudo por ele. E é por isso que parece que ele só funciona fora de casa, com os amigos, com a família no trabalho. Por quê? Com os amigos no trabalho, com as outras pessoas, naquele lugar lá, ele não é sustentado. E como ele não é sustentado, aí ele precisa participar, aí ele precisa responder, e aí ele precisa se posicionar. Em casa, não. Em casa você segura tudo. Você vai sustentando tudo nas suas costas. E quanto mais você segura, mais ele se acomoda.
Isso não significa que ele não te ama, não significa que ele não se importa com você. Significa que, do jeito que está, ele não é convocado a ser diferente. E aqui vem um ponto muito importante. Nada disso quer dizer que você tem que virar fria. Nada disso quer dizer que você agora tem que começar a punir ele. Nada disso quer dizer que você tem que brigar ou ameaçar. Quer dizer apenas uma coisa? Do jeito que você está tentando, ele não vai mudar. Aí você vai pensar assim, então eu vou abrir mão, vou desistir, não vou... Ele não vai mudar. Vai ficando mais fácil para ele. Peraí, Thiago, se eu desistir não vai mudar. Se eu insistir em falar não vai mudar. Não estou entendendo. E não é porque você está errada, mas porque você está tentando do único lugar que permite que ele continue igual. E talvez agora você esteja pensando, então eu fico sem saída. Não fica. Mas a saída não é tentar mais do mesmo jeito. A saída é mudar o lugar que você ocupa para que ele finalmente precise responder. E é isso que a gente vai começar, enfim, a abordar agora, entrar nesse assunto. Porque talvez agora você esteja se perguntando, né? Isso é possível mesmo? Alguém consegue sair desse lugar sem destruir tudo? Sem que seja terminando? Chutando balde? E é por isso que eu preciso te mostrar o outro lado das duas histórias que eu mostrei mais cedo das minhas pacientes. Porque as duas pacientes que eu mostrei no vídeo, no começo, chegaram exatamente nesse ponto que você está agora. Cansadas, confusas, sem saber se o problema era o marido, a relação, se era elas mesmas. Elas não chegaram querendo fórmulas mágicas, elas chegaram querendo parar de se perder. De qual momento você começou a perceber já alguma mudança, alguma melhora? Bom, na primeira sessão eu já senti diferença em mim mesma, né? Que primeiro a gente conserta a gente, depois a gente tenta levar para o outro os benefícios, né? Então, a primeira sessão fez muita diferença para mim, para eu me entender, eu me colocar no meu lugar, entender quem eu era, o que eu precisava, né? Melhorar também, porque ninguém é perfeito, não existe nenhum lírio dourado aí. Então, eu vi os meus erros, vi as minhas condições também para enfrentar momentos difíceis. Então, nem tudo está relacionado somente ao outro, né? É como você está se mostrando, quem é você perante o outro, né? Então, na primeira sessão, eu consegui já identificar em mim alguns pontos que eu poderia melhorar. E aí, na segunda, na terceira sessão, eu já consegui trazer as informações para dentro do relacionamento. E fazer o meu marido conseguir conversar comigo também sobre isso, né? Repara numa coisa importante. Ela não virou outra pessoa. Ela não deixou de amar. Ela não passou a brigar mais. O que mudou foi o jeito que ela passou a se posicionar. Ela saiu do lugar de compensar tudo sozinha e ela começou a existir de um jeito diferente dentro da relação. E quando isso acontece, duas coisas podem acontecer. Ou o marido começa a responder, ou a mulher para de carregar uma culpa que não é só dela. Agora, presta atenção nessa outra história. Como é que você descreve que tá agora o relacionamento? Assim, até pensando em notas, enfim, nota que tava antes, que nota que tá agora. Eu acho que estava a nota de 4 para 3 e talvez caminhasse para 2 ou 1 muito mais rapidamente. E hoje eu classifico como 8. Né? Eu acho que vai ter sempre alguma coisa para a gente evoluir, pode melhorar muito mais, mas assim, é uma evolução de 100%. Né? Mudou muito, mudou demais o meu relacionamento. Eu vejo que eu vou conseguir continuar com essa pessoa para minha velhice, que era o que eu queria desde quando eu casei. E ela também não começou tentando consertar o marido. Ela começou se reposicionando. E isso é importante você entender. Nenhuma dessas mulheres ficou anos tentando do jeito errado. Elas não se colocaram por uma promessa infinita de sacrifício. O que existe aqui é o quê? É um acordo muito claro.
Você não se anula para sempre. Você não tenta você tenta sozinho por um tempo determinado. Existe um tempo saudável de tentativa consciente. E é aqui que entra algo que muda completamente o jogo. Não é, eu vou tentar mais um pouco e ver se dá. Eu vou fazer do jeito certo agora, por um período definido. No meu trabalho, esse período é 12 semanas. Não é para você aguentar tudo por 12 semanas. É para você sair do lugar errado por 12 semanas, com direção, com clareza, sem culpa, sem virar outra pessoa, e se em 12 semanas, fazendo do jeito certo, a relação não começar a responder, não construir algo novo a partir daí, se ele não responde, você vai parar de se perguntar se falhou. Se faltou esforço da sua parte. Você não vai ficar anos se culpando, anos tentando compensar, anos se apagando, porque você vai ter clareza. Clareza é liberdade. Porque a pior prisão emocional não é ficar sem saber se você tentou do jeito certo. Então essas mulheres não mudaram porque insistiram mais. Elas mudaram porque elas pararam de insistir do jeito errado. E isso muda completamente o resultado. E agora que você viu que isso é possível na vida real, a pergunta natural começa a surgir. Como é que eu faço do jeito certo? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, nesse momento. E talvez depois de tudo isso você esteja sentindo uma mistura estranha dentro de você, né? Não é um alívio total, mas também não é mais desespero. É aquela sensação de, então não era loucura minha. Então não era falta de esforço. Então existe um jeito melhor de tentar? E é exatamente nesse ponto que eu quero te deixar hoje. Você não chegou até aqui porque você quer desistir do teu casamento. Você chegou até aqui porque você não quer continuar se perdendo dentro dele. Você ama, você se importa. Você já fez muito. O que falta não é vontade, é direção. E é por isso que eu não proponho que nenhuma mulher fique uma vida inteira se sacrificando. Eu não proponho que você aguente tudo porque casamento é assim. E muito menos que você vire alguém fria, distante ou amarga. O que eu proponho é algo muito mais honesto. Que você conheça um mapa para sair dessa situação. Que você entenda o caminho. E que você veja como sair do lugar errado, sem se anular. E é exatamente isso que eu vou apresentar no evento gratuito que vai acontecer nessa semana. Nesse encontro eu vou te mostrar que existe um mapa, eu vou te mostrar como ele funciona, eu vou te mostrar por que tentar sem um mapa faz tantas mulheres se perderem, mesmo sendo fortes, inteligentes, comprometidas. Então, se você não quer parar de se sentir sozinha no casamento, se você quer entender a cabeça do teu marido, se você quer saber como se reposicionar em 12 semanas, sem culpa e sem se anular, eu coloquei o link da inscrição para esse evento gratuito. Esse evento é gratuito. Para você estar lá comigo. O link, se você está no YouTube, está nos comentários. Se você está no Instagram, se você está no TikTok, está no link da bio. Se de repente você está vendo em algum outro lugar, entra em contato, eu te mando esse link. Vai acontecer quinta-feira esse evento, às 19 horas. Esteja lá comigo. E esse não é um convite para quem quer fórmula mágica, é bom deixar isso claro. É para quem quer clareza, direção, dignidade emocional. E se você sente que essa conversa descreveu a sua vida melhor do que você gostaria, então esse evento é para você. Eu te vejo lá, na quinta-feira, às 19 horas.